menos 60%, menos 75% e menos 80%. Esses três rendimentos absurdamente negativos foram os rendimentos de três empresas bem badaladas do Brasil, respectivamente Banco Inter, Melius e Stone. Não sei se você percebeu, mas essas três empresas têm algo em comum, algo relacionado justamente a essa queda, e nesse vídeo eu vou revelar o que é isso. Nesse vídeo eu vou falar o que ninguém comenta sobre o momento certo de comprar ações de fintechs. Mas antes de ir para o vídeo, se você não conhece ainda, meu nome é Lucas, sou educador financeiro, tem esse canal no YouTube Invest Ideias, também tem o Instagram, @investideias, lá também tem muito conteúdo de investimento, o link está aqui na descrição. Bora pro vídeo. Indo direto ao ponto aqui, as três ações são fintechs e são afetadas pelo mesmo fenômeno. A queda delas não é por uma delas estar indo à falência, é por um fenômeno geral que afeta de uma só vez e prejudica de uma só vez ações de fintechs. Antes de eu ir para esse fenômeno, deixa eu explicar rapidinho o que é exatamente uma fintech. Pega o nome fintech. Fintech, o que é isso? Finanças e tecnologia. São empresas que unem justamente a tecnologia, aplicam a tecnologia no mundo das finanças para assim ter mais eficiência. É aquela história, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O que veio primeiro, as finanças, no caso dessas empresas, ou a tecnologia? Não dá para saber. Mas o que importa é que as empresas conseguem atuar com essa tecnologia para realmente trazer mais eficiência para nossas vidas, né? O exemplo mais prático, né, de fintech que a gente conhece são os bancos digitais, Banco Inter, né, que eu vou comentar nesse vídeo, Nubank também. Como é que eles aplicam essa tecnologia para tornar mais eficientes as finanças, né? Cara, esses bancos eles não têm nenhuma agência no país, nenhuma. Como é que eles conseguiram isso? Como é que eles conseguem atender o cliente? Como é que eles conseguem realizar tantos processos? Simples, utilizando a tecnologia, utilizando aplicativos, utilizando processos virtuais, computação em nuvem, inteligência artificial, tudo isso para tornar mais eficiente. Agências são muito ineficientes. E tem vários tipos de fintechs, né? Bancos digitais, fintechs de pagamentos, como a Stone, como a Melius também. Então, fintechs são empresas que aplicam tecnologia às finanças. E o que torna ela empresas de crescimento muito acelerado, todas as três empresas, né, e fintechs no geral, é por ela utilizar essa tecnologia para tornar mais eficientes as finanças e assim conseguir ganhar espaço dos players, né, das empresas tradicionais. Banco Inter está ganhando espaço de quem? Dos bancões, dos bancos mais antigos, tradicionais, com suas agências, bancos pesadões, com péssimo atendimento. A Stone está ganhando mercado de quem? Da Cielo, por exemplo. Cielo, que era um monopóliozão, cobrava taxas altíssimas dos lojistas, né, as maquininhas. A Stone veio, cortou esse caminho. E a Melius não tem exatamente um concorrente da velha guarda que ela combateu, mas também é uma solução inovadora. Ou seja, na prática, quando você investe numa fintech, o que você espera? Que essas soluções tecnológicas continuem atraindo mais consumidores, continuem trazendo mais retorno para essas empresas, e elas consigam continuar crescendo, ganhando espaço dos bancos tradicionais. A tese de investimentos comum de uma fintech é essa. Logo, o investimento nesse tipo de empresa pressupõe que ela vai ganhar mercado, atingir lucratividade, explorando essas ineficiências. Ou seja, a gente já pode tirar aqui como conclusão que essa queda recente das ações, né, mostra que os investidores estão com opinião um pouco diferente, que talvez essas fintechs não cresçam tanto, talvez elas não tenham tanta lucratividade assim. Tá começando a pegar? Bora entender agora os três motivos que levaram a essa queda das fintechs. O primeiro motivo está justamente relacionado a essa expectativa, porque eles têm uma expectativa muito alta antes, principalmente no ano passado. Você vê, essas ações elas cresceram muito no ano passado. Banco Inter multiplicou por, se não me engano, 200%, 300%. Melius, a mesma coisa. Stone também cresceu muito. Ou seja, eles têm uma expectativa muito alta no passado, que veio de quê? Veio principalmente da pandemia. Muitas pessoas agora fazendo compras digitais, usando menos os bancos, e aí o cara ia entrar no aplicativo do banco lá. O aplicativo do Banco do Brasil, do Itaú, até que são razoáveis, mas o cara, sei lá, vai entrar no aplicativo do Banco do Nordeste, do Banrisul, uma coisa mais arcaica ali, não consegue usar bem, e ele vai atraído para um banco digital, que tem uma usabilidade excelente. Compras online também. A Melius se beneficiou muito disso. A Melius é justamente um programa de cashback, principalmente relacionado a compras online. Então ela ganhou espaço na pandemia por conta disso. Então a pandemia própria ajudou essas empresas a crescerem, a elevar a expectativa dos investidores e assim as ações dispararem. E além disso, a própria taxa de juros baixinha facilitou também que as empresas crescessem e as ações subissem. Então a expectativa estava muito alta. Aí indo para esse ano 2021, ocorreu uma quebra dessa expectativa. Os investidores começaram a perceber que eles talvez tivessem exagerado um pouco ano passado, que agora as ações estavam um pouco caras e por isso houve essa correção.
Para você entender melhor essa questão da expectativa tá alta e agora cair. Pensa que você tá apostando num time de futebol. E o time jogou aí 5 jogos seguidos em casa, com o apoio da torcida lá. Tudo tranquilo, tudo assim, só com adversários fracos também. O time pegou 5 adversários fracos, nas melhores condições possíveis, com o estádio cheio, ganhou os 5 jogos seguidos. O que acontece com a expectativa do apostador? Vai lá pra cima, né? Espera que o quê? Que o time vai continuar vencendo, vai continuar subindo na classificação. Mas aí o time na rodada seguinte vai jogar fora de casa com os melhores times adversários do campeonato. Você que tinha apostado alto antes, empolgado, o que acontece depois que o time perde? Você fica, opa, peraí. Então não estava indo tão bem assim, é só as condições que estavam muito favoráveis. O time não é tão bom assim, a empresa não é tão excelente assim. Ou seja, as empresas, né, de fintechs, né, de tecnologia e finanças, elas saíram de uma condição muito favorável ano passado e esse ano foram para a condição menos favorável. E com isso os apostadores e investidores diminuíram a expectativa, diminuíram a aposta. Quais condições menos favoráveis são essas? Juros. Selic. Como eu falei, como eu já dei uma palhinha agora há pouco, essas empresas de finanças e tecnologia, fintechs, elas são muito beneficiadas com juros baixinhos também. Por quê? Porque assim, como é que funciona um banco? Como é que funciona uma empresa financeira? Toda empresa financeira, né, que empresta dinheiro, ela pega dinheiro emprestado numa ponta para reemprestar na outra. Pega seu banco aí, pega um banco como o Banco do Brasil, tradicionalzão. Quando você deposita dinheiro na conta poupança do Banco do Brasil, seu dinheiro não fica guardado num cofre, tá lá no sistema do Banco do Brasil, mas ele pega esse dinheiro emprestado de você na prática está emprestando dinheiro para o banco quando você deposita lá, ele pega esse dinheiro emprestado e usa para emprestar dinheiro para alguém que está precisando, por exemplo, de crédito imobiliário, né? Quer comprar uma casa. Ou seja, na prática, esse dinheiro não está guardadinho ali, ele está realmente sendo movido. Os bancos atuam dessa maneira, se alavancando para emprestar. E o que acontece? Fica muito fácil para um banco fazer essa movimentação quando os juros estão baixos. Por quê? Porque, cara, se o juros está 2% ao ano, como estava no passado, o que acontece? Quando você deposita o dinheiro na poupança, você está emprestando dinheiro para o banco, e o banco no final só vai te pagar o dinheiro ajustado ali à taxa da poupança, que fica ali em torno de 2% também. Se a Selic está 2%, a poupança fica ali a 1,8%. Ou seja, o banco ele paga barato para pegar esse dinheiro emprestado de você. Na outra ponta, o banco continua emprestando caro. Por quê? Porque você pega os juros rotativos do cartão de crédito. Por mais que a Selic abaixe, os juros do cartão de crédito vai continuar em 300%, 400%. Ou seja, o banco tem um retorno muito alto. Os juros de empréstimo imobiliário continuam na casa dos 8%, 10%, mesmo com a Selic a 2%. Então o banco ganha dinheiro assim. E para as fintechs, para os bancos menores, é muito importante que os juros sejam baixinhos. Quanto maior é um banco, mais ele tem facilidade em captar esse dinheiro. Já para a empresa menor, a fintech ela tem dificuldade. Então por isso que a gente via tanto no passado, essas empresas menores, né, PicPay, né, e várias outras, oferecendo rendimentos aí na conta corrente de 200% CDI, que é justamente para captar mais clientes. E por que elas conseguiam oferecer um rendimento tão alto? Porque o CDI, né, a Selic, os juros estavam bem baixinhos. Elas conseguiam oferecer 4% ao ano, 5% ao ano. E assim elas captavam muito cliente. Você tem dele no seu banco tradicional, na conta corrente que não rendia nada, e poxa, caramba, não estou conseguindo usar o aplicativo dele, quero abrir conta em outro banco. Eu saia para o lado e vi uma fintech oferecendo 200% o CDI. Obviamente você ia para ela, porque ela conseguia oferecer aquele rendimento. Agora que os juros subiram, os juros estão a quase 10% ao ano, as fintechs não conseguem mais fazer isso. Porque se elas oferecerem 20% o CDI, elas vão estar pagando 20% ao ano para você nessa ponta, e é mais difícil elas conseguirem reemprestar esse dinheiro a uma taxa bacana do outro lado. Ou seja, as pequenas fintechs, para atraírem dinheiro, elas precisam de taxas de juros baixas. Logo, elas foram muito beneficiadas no passado, conseguiram se expandir muito ano passado por conta disso. Agora que o juro subiu, agora elas estão jogando fora de casa, numa situação mais difícil. E aí, abrindo um parênteses aqui rapidinho, com juros mais altos, as pessoas consomem menos, a economia fica menos aquecida, né? A dona de casa pensa 2, 3 vezes antes de pegar um empréstimo para comprar uma geladeira. Ou seja, existe menos para comprar a geladeira parcelada, né? Então, quando o juro sobe, a Selic sobe, também existe menos movimentação na economia. Com isso, existem menos transações, menos compras. Empresas como Stone e Melius também sofrem por conta disso. Então, esse é outro motivo. Além de dificultar a captação, também existem menos transações na economia com juros mais altos. Com isso, as empresas também perdem dinheiro. E existe um terceiro motivo. Esse terceiro motivo ele é mais avançado, então eu vou só tocar na superfície dele aqui. Esse terceiro motivo ele não afeta exatamente os resultados das empresas, né? Ou seja, as empresas elas não deixam de crescer por conta desse terceiro motivo. Esse terceiro motivo ele afeta as ações das empresas, tornar as ações desse tipo de empresa menos atrativas para os investidores. E por conta disso, os investidores eles vendem as ações, que é o quê? É os juros altos. Pense o seguinte, esse tipo de empresa ele é mais arriscado, não é verdade? Melius, Stone, Banco Inter são empresas mais arriscadas que a média. O que seria a média? Cara, a média seria um bancão como o Itaú, uma empresa como a Ambev, uma empresa como a Taesa. São empresas bem mais seguras do que
Banco Inter, do Keystone. Ou seja, quando o juros estava a 2% ao ano, o retorno estava muito pequeno, os investidores tinham que buscar risco, tinham que investir nessas empresas mais arriscadas para ganhar mais. Agora que o juros está a 10% ao ano, o investidor olha para aquelas ações mais arriscadas e fala, caramba, será que eu quero correr esse risco? Tem uma renda fixa aqui sem risco nenhum que está pagando bacana, estou em dúvida. Acho que eu vou realmente vender minhas ações e comprar a renda fixa. Isso que a gente chama de aumento do custo de capital dessas empresas fintechs. Não só de empresas fintechs, como de qualquer empresa arriscada. Geralmente são empresas de crescimento. Empresas de crescimento, geralmente, sofrem mais com juros altos, porque os investidores eles saem da renda variável, saem dessas ações mais arriscadas e vão para ações mais tranquilas, vão para renda fixa também. Tá? Então esse é outro motivo. Essa é uma explicação mais avançada também, né, de que o risco próprio da empresa aumenta, mas isso é assunto aí para outro vídeo mais avançado. Mas só que você tem que saber o seguinte, quando os juros aumentam, esses investimentos de risco tendem a cair, as ações de crescimento tendem a cair com juros subindo. Tranquilo? Ou seja, pessoal, é bacana você estar na arquibancada, torcendo, animado com as vitórias do time? É. Mas o importante é você sempre ter em mente e sempre lembrar que o seu time, a sua empresa, a sua ação, sempre vai jogar fora de casa em algum momento. Toda ação sempre vai passar por momentos bons e ruins. O importante quando você está fazendo investimento é não se deixar empolgar pelos jogos em casa, pela subida da ação. É você sempre pensar o seguinte, caramba, quando a empresa for jogar fora de casa, quando ela passar por um momento de crise, quão grave vai ser essa crise? Quão grave vai ser essa crise? É mais importante que a empresa não sofra tanto nas crises do que ela dispare nos momentos bons. O que você quer é uma empresa que se valorize razoavelmente nos momentos bons e não sofra tanto assim nas crises. E não sofra tanto assim nas crises. Não dá para se concentrar com isso aqui, folgada. Sabe, então assim, é esse tipo de empresa que você busca, tá? Lembre sempre, sua ação vai jogar fora de casa.